Fala galera do YouTube, eu sou o professor André Duarte Índio para mais uma dica de física para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o campo magnético gerado pelo fio, pela espira e pelo solenoide. Vou cantar uma musiquinha aqui para vocês que é de um grande professor que eu admiro bastante chamado de Pachecão. Siga na letra. Fizeram isso sobre dois poder, fizeram isso sobre dois R, fizeram N, fizeram N, sobre L, fizeram isso sobre dois poder, fizeram isso sobre dois R, fizeram N, fizeram N, sobre L, para calcular o campo criado por corrente, no fio espirando solenoide, linha de indução para circular o fio, o campo é tangente, tem o mesmo sentido, fizeram isso sobre dois π, fizeram isso sobre dois R, fizeram N, fizeram N, sobre L, xzinho que tá entrando, pontinho que tá saindo, cuidado quando o fio for voando, linha de indução vai circular o fio, o campo é tangente, tem o mesmo sentido, fizeram isso sobre dois π, fizeram isso sobre dois R, fizeram N, fizeram N, sobre L. Mais uma vez, fizeram isso sobre dois π, fizeram isso sobre dois R, fizeram N, fizeram N, sobre L. Vamos lá, galera. Como a gente já sabe, quando eu tenho um fio sendo percorrido por corrente elétrica, ao redor desse fio aparece um campo magnético. Como eu cantei na música, o campo magnético, para a gente calcular o campo magnético do fio, da espira e do solenoide, nós vamos usar essas equações aqui, essas formulazinhas. μ0i sobre 2πd, μ0i sobre 2r, μ0ni sobre L. Onde esse tal de μ0 aqui, ó, ele é chamado de permeabilidade magnética do vácuo. E é uma constante de proporcionalidade. O seu valor vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere. Então a gente tem aqui um fio, né, μ0i sobre 2πd, onde I é a corrente elétrica que está atravessando esse fio. Vamos supor que a corrente elétrica está subindo aqui, tranquilo? Aqui a gente tem uma espira circular de raio R. Vamos supor que eu tenho uma corrente elétrica percorrendo essa espira nesse sentido. E aqui eu tenho um solenoide, tranquilo? Que é um dispositivozinho que ele tem um comprimento L. Então, para a gente calcular o campo magnético do fio, da espira e do solenoide, nós usamos as equações. μ0i sobre 2πd, μ0i sobre 2r, μ0ni sobre L. Onde μ0, já falei com vocês, D, nesse caso aqui na equação do fio, seria a distância do fio. Esse R na equação da espira seria o raio da espira. Esse N seria o número de enrolamentos aqui no solenoide. Por exemplo, se eu tiver 10 enrolamentos, vai entrar o 10 ali na equação. Se eu tiver 20 enrolamentos, vai entrar 20 na equação. E L seria o tamanho do solenoide. μ0i sobre 2πd, μ0i sobre 2r, μ0ni, μ0ni sobre L. Show? Vamos lá, galera, vamos entender agora o que é essa tal da regra da mão direita. Então, como já falei com vocês, quando eu tenho um fio sendo percorrido por corrente elétrica, ao redor desse fio vai aparecer um campo magnético, correto? Bom, como a música fala, xzinho B está entrando, xzinho B está entrando, pontinho B está saindo. O que seria esse negócio de entrando e esse negócio de saindo? Galera, quando a gente coloca essa configuração pontinho e bolinha, esse xzinho quer dizer que o campo magnético está entrando no plano.
E essa bolinha quer dizer que o campo magnético está saindo do plano, ou seja, o campo magnético ao redor desse fio, ele vai ser circular, ó. Ou seja, imagine, peguei esse fio meio torto aqui para ajudar vocês a compreender, que isso aqui seria nosso fio. Como é que seria a regra da mão direita? Existem vários tipos de regra da mão direita, eu particularmente gosto de fazer desse jeito. Pega o dedão de vocês, coloca na direção, no sentido da corrente elétrica e abraça o fio, abraça, pega ele, pega com vontade, entrando do lado de cá, rodeou, saiu do lado de cá. Pegaram a ideia? Dedão no sentido da corrente, abraça o fio, entrou aqui, saiu aqui, ou seja, o campo magnético está dessa maneira rodeando o fio, entrando, circulou lá atrás e saiu. Se eu quiser saber quanto vale o campo magnético a uma distância D desse fio, adivinha quem a gente vai usar? μ0i sobre 2πd, como a música fala. Show? Vamos lá, pessoal, agora o campo magnético da espira circular. Vamos supor que eu tenho uma espira circular e que eu tenho uma corrente entrando nessa parte da espira e a corrente está no sentido anti-horário percorrendo toda a espira. Regra da mão direita, pega esses 4 dedos de vocês aqui, ó, e acompanha a corrente, acompanha a corrente, acompanha para onde o seu dedão apontar, é que o campo magnético vai estar no centro da espira. Então, olha, percebe para onde o meu dedão está saindo do quadro. Se o meu dedão está saindo do quadro, eu tenho um campo magnético aqui apontando para fora no centro da espira. Já que esse campo magnético está saindo, vai ser representado por pontinho, por bolinha. Bom, e se a corrente elétrica agora estiver em sentido contrário? Por exemplo, se a corrente agora estiver entrando por esse terminal, circulando a espira e saindo por esse outro terminal aqui. Como é que ficaria o campo magnético agora no centro da espira? Regra da mão direita. Agora o que você faz? Circula ao contrário, acompanha a corrente elétrica. Quando você acompanha, o seu dedão vai estar apontando para dentro. Então o campo magnético no centro da espira vai estar entrando. Qual é a configuração de entrando? Isso aí, Xzinho, B está entrando, pontinho, B está saindo. Como é que eu faço para calcular o campo magnético agora no centro da espira? Campo magnético no centro da espira, a musiquinha, μ0i sobre 2r. Show? Vamos lá, galera, agora o campo magnético originado no centro de um solenoide. Essa aqui é a configuração de um solenoide, porém o solenoide é uma figura difícil da gente visualizar. Por isso que eu aqui, né, montei mais ou menos aqui um solenoide. Ele é um rolamento de espiras disposto dessa maneira aqui. Então, quando a corrente elétrica ela entra no solenoide, é assim que ela se configura. Bom, quando eu tenho uma corrente elétrica, né, percorrendo o solenoide, vai aparecer um campo magnético no centro do solenoide. Bom, mas para onde vai estar esse campo magnético? Regra da mão direita novamente. Pega os 4 dedos e acompanha a corrente. A corrente não está entrando desse jeito, ó. Acompanha com os 4 dedos, ó. Acompanha para onde seu dedão apontou. Pluf, para cá. Então eu vou ter que o campo magnético vai se configurar dessa maneira. E se a corrente tivesse ao contrário? Circula ao contrário, o campo magnético estaria para o outro lado. Ou seja, como é que a gente faz para calcular o campo magnético no centro do solenoide? É só lembrar da música. Campo magnético no centro do solenoide, μ0ni sobre L, onde μ0 a gente já sabe que é a permeabilidade magnética do vácuo, N é o número de enrolamentos e a corrente elétrica, e N é o comprimento do solenoide. Show? Bom, pessoal, para a gente finalizar agora essa aula, vamos falar um pouquinho sobre eletroímã. Eletroímã nada mais é que uma fonte de tensão, tá, ligada, digamos, aqui a um solenoide. É como se eu tivesse aqui uma pilha, uma fonte de tensão, e aqui um enrolamento, um solenoide. Para poder intensificar esse campo magnético, eu coloquei um preguinho aqui na ponta, um material ferromagnético, para o campo magnético no centro desse solenoide que eu fiz aqui ficar mais intenso. Ou seja,
Se a gente pegar com a mão mesmo, né, segurar nessa extremidade e segurar na outra extremidade, vai aparecer uma corrente elétrica e esse cara ficou imantado. Tranquilo? Então fica a dica, até a próxima, grande abraço!